Saudações cordiais, queridos amigos, queridas amigas, internautas que estão nos assistindo no canal Notícias do Ribeiro, no YouTube. Canal este que já ultrapassou mais de 100 mil visualizações, tem aproximadamente 100 vídeos, tá certo? E hoje nós vamos entrevistar o advogado, o professor universitário, escritor Evandro Capano. Doutor Evandro, tudo bem? Saudações cordiais, doutor Ribeiro. Como é que você está? Muito bem, melhor ainda agora conversando contigo. É um prazer estar contigo conhecer qual é a sua opinião, como que o senhor avalia aí o posicionamento do STF. Recentemente, o STF, debatendo numa ADPF, sobre a letalidade policial, iniciou-se pelo Rio de Janeiro, mas sabemos o que o STF trata tem aplicação em todo o território nacional. O senhor, como um defensor, um militante, advogado aí militante, nessa carreira de defesa dos policiais, vai ter aí um grande conhecimento. E eu queria aí que o senhor trouxesse essa sua opinião. A quantas andas, como que o senhor vê sobre essa letalidade? Primeiro, até ia te pedir para falar um pouco antes da legitimidade, tá? Do Poder Judiciário, né? Nem do Supremo, para estar discutindo essa questão que não tem como negar, que é uma questão interessantíssima, uma questão necessária, né? Mas eu gostaria de começar te falando que a minha posição é de preocupação, né? Porque nós não somos uma república parlamentarista, né? E o nosso sistema não é de common law. Né? Então, você vê, se nós estivéssemos na Inglaterra, tudo certo, o ramo do judiciário estar discutindo esses grandes temas da nação e discutindo, né, ou, no fundo, inclusive, regulando essas relações sociais. Né? Porque, nesse sentido do common law, o judiciário realmente ele tem como, né, fazer a lei. Eles são, né, ruling the law. Eles estão lá realmente produzindo a lei. Quem produz a lei no sistema do common law, que é basicamente o sistema inglês, né, copiado pelos norte-americanos, o judiciário faz a lei. Né? Mas essa não é a verdade entre nós, né, Ribeiro? Entre nós somos uma república federativa, né, num Estado democrático de direito, e a gente pode discutir, então, quais são essas cláusulas, né? Veja que república, né, até voltando lá na discussão de Aristóteles, é a república, né, diferente da monarquia, que é o governo de um, a aristocracia, o governo de alguns, a república é o governo de todos, né? Perfeito. E, sobretudo, com a regra clara, com a regra exposta. Mas, como é um governo de todos e a regra clara e exposta, nós partimos, então, de que todos conhecem a regra e todos participam da feitura da regra, motivo pelo qual o legislativo é que tem que fazer, né? O poder legislativo é que inicia, é que tem as grandes discussões, e onde nós temos, né, a caixa de ressonância da comunidade, da sociedade brasileira, com todos os representantes, sejam eles dos mais plurais, e é isso mesmo que nós queremos, para discutir a feitura da lei. Né? Eu me preocupo muito, doutor Ribeiro, com o judiciário realizando esse ativismo judicial, né? Porque qual a legitimidade, né, que nós temos do judiciário estar regulando a discussão se a polícia é letal, se a polícia não é letal, né? Porque são autoridades que não foram eleitas pelo povo e, sobretudo, tem uma discussão extremamente elitista, né? Sem dar uma grande e ampla discussão, por mais ampla que tenha sido a audiência pública. Né? Nós sabemos que para você participar da audiência pública, você tem que ter um advogado, tem que peticionar nos autos, né? Não vem do poder do povo que foi eleito para isso. Né? E vou mais, né? Você vê, não eventualmente nós estamos tratando uma situação e o jogo político, né? A situação política, não raras vezes para você formar a maioria, né? Porque na minha percepção, Ribeiro, uma democracia é o governo da maioria, eu não tenho dúvida disso, mas respeitadas as minorias. Né? Você tem que respeitar a minoria, porque o governo da maioria, tal qual e somente deste jeito, é um governo totalitário, é um governo que só representa a classe
mandante e esquece a minoria, aquelas classes que também participam do elemento povo, sem ter um grande impacto nas decisões. Mas você vê, numa democracia em que você respeita as minorias, é justamente no debate político nas duas casas que, para você formar a maioria política, às vezes, para dar uma decisão política final, tomar uma decisão política, a minoria faz diferença. Exemplifico para os nossos ouvintes. Então, imagine, né, um caso concreto, né? Nós estamos discutindo no Brasil, por exemplo, quando se discutiu no Brasil a troca do crime de costumes para crime de dignidade sexual, em 2009, Ribeiro, nós tínhamos lá uma discussão que já vinha aí, né, de antes, mas na discussão do artigo 217A, que é o estupro de vulnerável, que tinha lá, né, eles queriam e colocaram a seguinte redação: ter conjunção carnal com menor de 14 anos. Ou seja, hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, se você tiver uma relação sexual, ainda que consentida, né, com uma pessoa menor de 14 anos, isso é crime. Pouco importa se ela consentiu ou não. Mas sim, leia, doutor Ribeiro, ao inverso, vale dizer o seguinte, que aos 14 anos e um dia de vida, se uma menina quiser virar para um outro menino e falar, olha, eu aceito relação sexual contigo, e ela manter essa relação sexual, é um direito dela. E o pai sim, dela, a mãe dela, se virar para ela, você não podia ter ela falar, desculpa, eu mando na minha vida, eu já tenho 14 anos de idade, a lei não poderia consentir nesta relação. Óbvio que isso deu uma briga absurda. Bancada evangélica, bancada, não sei. E eu me lembro, na época, eu estava acompanhando esse projeto de lei, da troca do padrão costumes para padrão dignidade sexual, e eu lembro que a bancada evangélica, por exemplo, uma série de deputados acabaram falando o seguinte, olha, tudo bem, a gente deixa passar esse 14 anos, mas nós não abrimos mão da legalização das drogas. Então, o que aconteceu? Eles fizeram uma composição no Congresso, dizendo o seguinte, olha, aquele pouco que falta para aprovar esse projeto, a gente supre para vocês. Mas, em compensação, é o seguinte, nós não admitimos liberação de drogas. Então, vocês, por favor, barrem aquele outro projeto que tem do ar. Ou seja, perceba que isso foi um acerto dentro do Congresso Nacional. Esse acerto é lídimo, esse acerto é justo, porque as forças políticas no Congresso, e é por isso que às vezes a imprensa fala, mas demora muito. Óbvio, você está assentando coisas importantíssimas para uma nação. Né? Aí eu me pergunto, Ribeiro, vem o judiciário com alguns ministros, com uma audiência que discutiu três, quatro associações falam uma coisa tal, e eles vão dar uma decisão que vai acabar reverberando, como você mesmo disse, no Brasil inteiro. Então, a primeira óbice que eu tenho, e aqui não vai nenhum desrespeito ao judiciário brasileiro, nenhum desrespeito às cortes superiores brasileiras, mas eu não poderia, né, como professor doutor em direito, né, do Estado, dizer que, né, e advogado criminalista, dizer que eu não concordo. Eu tenho reticências no tribunal, né, nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal, estar se discutindo esta matéria, né, com essa força vinculante que ela tem. Né? Então, é um primeiro, né, posicionamento meu. Né? Isso te leva, de uma certa... Isso não inviabiliza, né, vamos dizer assim, a identificar se há ou se não há uma alta letalidade. Não é isso? Sim. Você fez toda essa conjuntura para chegar na seguinte questão. O judiciário ele não tem essa legitimidade porque as forças policiais, né, elas são administradas pelo executivo. Exatamente. Então a discussão deveria ser feita do executivo para com a sociedade, ou o contrário, da sociedade para com o executivo. E o legislativo. E o legislativo, perfeito. Que são as forças políticas que você colocou no plano federal, que seriam as duas casas, mas sim, vale para os estados, que é a Assembleia Legislativa. Então, na minha opinião, essa discussão teria que estar instalada no legislativo e não no judiciário. Né? Passado, então, essa preliminar, né? Aí para falar da letalidade das polícias, veja, né, Ribeiro, tentando ser, né, coerente e, se você me permite, com humildade, né? Eu sou um cara que eu sou muito temente a Deus e eu agradeço muito as oportunidades que eu tive na vida. E dentro das oportunidades que eu tive na vida, Ribeiro, eu sou um cara assim que, cara, só pode ser por intervenção
né, divina, eu consegui morar muito tempo fora do Brasil. Né? Tá. Sou doutor por uma universidade europeia, sou doutor por Salamanca, morei muito tempo nos Estados Unidos da América, morei em Nova York, morei em Los Angeles, mais em Los Angeles ainda. Pode parecer assim, nossa, o cara quer falar que... Não! Eu lembro que uma vez eu te convidei para entrevistar, né? Você falou, doutor, só agora para o ano que vem ou para o outro ano, porque eu tô indo finalizar o doutorado na Europa, né? Isso, não. Na época que você me convidou, eu já estava fora, morando nos Estados Unidos. Eu, na época, Ribeiro, eu consegui ganhar um green card pela minha pesquisa acadêmica. Eu estava fora na pesquisa acadêmica, mas já era doutor, tal. Mas isso pode parecer assim petulante, pode parecer, nossa, o cara... Não, eu só falei isso para dizer o seguinte, olha, eu estou dando uma opinião, além de uma opinião que daqui a pouco a gente pode fazer científica, mas uma percepção primeira de uma pessoa que teve a condição de viver, né, num estado em que eu tenho a Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Civil, e eu vivi no estado da Califórnia, em que eu tinha lá a LAPD, vivi em Nova York, que eu tinha a Polícia de Nova York, vivi, né, um período na Espanha. Então, eu posso, assim, do ponto de vista primeiro leigo, né, comparar as polícias. E eu vou dizer uma coisa para você, Ribeiro, brigando com os meus clientes, que você sabe que eu advogo muito com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, né, a nossa polícia andou muito, está muito melhor, mas tem muito para trabalhar ainda. Muito, como cidadão, nós podemos aperfeiçoar. É porque nessa comparação que o senhor fala das polícias, é bem óbvio que a Polícia Militar do Estado de São Paulo está aí na dianteira, né? Com acho que aproximadamente 100 mil homens. As boas polícias, Ribeiro. Né? Assim, a Polícia Federal é muito boa, a Brigada do Sul é uma polícia muito boa, os Deltas, né? A Polícia Federal é uma polícia muito boa, né? A Polícia Civil de São Paulo está, assim, anos-luz na frente, né? Agora, com relação à letalidade, a nossa polícia mata bastante. O que você pode As estatísticas não mentem. Não mentem, né? Pelo contrário, né? O estado de São Paulo, nós estamos um pouco abaixo das 10... Da média. Não da média, né? Da média nós estamos bem abaixo, mas da situação, né, do 10 por 100 mil habitantes, que seria a linha, né, de corte aí para saber se a morte é endêmica ou não. No Brasil, nós estamos acima da linha bastante. São Paulo está dentro da linha, né? Mas ainda assim é uma polícia que mata muito. As pessoas sempre justificam assim, mas nós temos, né, um corpo social que não respeita a polícia, nós temos um corpo social, né, muita miséria, cordão de misérias, por exemplo, no entorno de São Paulo, mas quem diz isso, então, não conhece Los Angeles, né? Los Angeles tem um cordão terrível também, não de miséria mais, mais de pobres, e lá nós temos uma questão racial muito pior, né? Do mexicano, do negro, diz que é preto. Latino, né? Correto, né? O latino em geral, mas mesmo o preto e tudo mais, que tem uma litigiosidade social ali enorme, né? E não chega à letalidade que nós temos aqui. Então, precisa, sim, controlar. Nós ainda temos uma questão de uma polícia letal demais no Brasil, né? Às vezes por erros e erros crassos que nós temos, né? Você vê, no estado de São Paulo agora, nós estamos com uma discussão instalada se a polícia militar, quando ocorre o evento morte por intervenção policial, tem uma discussão aí que a polícia militar está julgando competente para recolher e fazer o inquérito policial militar sem apresentar a ocorrência da Polícia Civil. Desculpa, né? Eu gosto demais da tropa do 130 do 31, tenho amigos na Polícia Militar, mas esse entendimento está equivocado. E está equivocado não só do ponto de vista jurídico, como do ponto de vista, na minha percepção, vou respeitar todas as demais opções e posições jurídicas, né? Mas tem uma posição sociológica que é irrefutável, Ribeiro. É melhor, né? Se houve letalidade policial por parte da Polícia Militar, é melhor que a Polícia Civil apure. A Polícia Militar apurando o próprio ocorrência da Polícia Militar, onde houve o evento morte de civil, isso não é bom para nós. Isso não é bom para nós. E essa discussão está instalada no estado de São Paulo. De maneira que eu acho que nós temos... a Polícia de São Paulo está de parabéns, mas nós estamos falando da Polícia de São Paulo, que está abaixo de 10. Nós estamos falando da Polícia do Brasil. A Polícia brasileira mata muito, né? É letal demais. 2, a Polícia de São Paulo, né, está defendendo, não a polícia, um grupo, né,
de antigos coronéis da polícia estão defendendo que tem que fazer IPM, a polícia na atividade, a morte com atividade policial, e eu tenho isso uma reserva, né? É melhor que nós tenhamos mais gente olhando o inquérito para ter mais transparência. Então, nós já fazemos aqui os agradecimentos ao doutor, professor, advogado criminalista, Evandro Capano. A você, nosso internauta, que ainda não se inscreveu em nosso canal, ative aqui o sininho das inscrições para você poder ajudar o nosso canal continuar a crescer. Se você gostou, por favor, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas. Aos que gostaram, deixe aqui embaixo seus comentários. Um abraço a todos, saudações cordiais.